Pronto. Então vamos lá, né? Já estamos aqui gravando nossa aula. Só um instantinho. Pronto. Então, gente, hoje a gente vai falar, né, sobre empreendedorismo e marketing, tá? E aí, nesse caso, vai muito um pouquinho da nossa questão relacionada ao filme. Por isso que eu pedi para que vocês assistissem, né, o filme, porque ele tem muito a ver com o que a gente fala, né, em relação aos processos administrativos, aos processos relacionados a marketing, a empreendedorismo, se vale a pena tudo, se não vale, se é correto, se não é, se é ético, se não é, né? É impressionante que toda vida que a gente assiste o filme, as pessoas elas sempre pendem, né, contra o Ray Kroc, né? Ele sempre é o maldosão da história e ninguém comenta nada sobre, por exemplo, lá a falta de vontade de crescer, a falta de a cabeça dura dos outros sócios, né? Deixa eu ver, a Júlia disse que já está, que já dava para imaginar desde a história, né? Todo contrato tem uma brecha, ele não é totalmente do mal, então a galera já, né, começa aí. E aí, essa questão da acomodação, como a Débora está falando, né, não é dificilmente discutida, né, a gente nunca fala sobre isso. Né? Mas eu acho super interessante falar desse filme exatamente por conta do pensamento bonzinho, às vezes, que a gente tem, bonzinho no sentido, assim, de que a gente pende sempre para, teoricamente, o mais fraco, né? O lado mais fraco, a gente sempre pende para ele. Eu não estou falando aqui que quem é que estava certo, quem é que estava errado, não, até porque, se eu for pensar só no lado comercial da coisa, eu vou adorar o Ray Kroc, né? Porque eu amo um Big Mac. Então, graças a Deus, né, que abriram os McDonald's aí em vários locais do mundo, tá? Fez a empresa crescer e tudo mais. Pois é, uma das partes assim que eu acho mais interessante para que a gente mude o pensamento de que somente lá o Ray Kroc era o mauzão da história, né? É aquela parte para mim é uma das que mais me choca na cabeça dura do restante do pessoal. É a do milkshake, né? Você tinha um milkshake com o mesmo sabor, que gastaria muito menos energia, e o cara não, porque tem que ser leite, 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 né? E não aceitava uma mudança, né? Uma evolução, que é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje muito sobre evolução, como é que a gente evolui dentro desse processo, tá? E aí, para isso, a gente precisa empreender. A gente precisa empreender e o empreendedorismo, ele sempre está relacionado com a cultura do desafio. Né? Cultura do desafio no sentido, pessoal, de você não estar satisfeito com aquilo que está colocado para você. Você querer mais, querer evoluir, se desafiar, né? se colocar em uma tentativa de subir de patamar, não necessariamente do ponto de vista, não necessariamente do... Gente, eu tô achando graça aqui. Parêntese, tá? Eu peguei uma briga aqui em casa 10 minutos atrás, por isso... vocês chegaram mais atrasados do que eu, né? Então, vocês não viram que eu cheguei um pouquinho mais tarde do que eu de costume. Porque lá dentro da casinha do meu cachorro, né? Tem uma jaulazinha lá, colocaram um chocolate. E aí, para quem não sabe, cachorro não pode comer chocolate, né? Faz mal pro cachorro. E aí eu vi o chocolate. Só que o Chopp não come chocolate. Aí eu tirei o chocolate e peguei uma briga aqui em casa para descobrir quem é que tinha dado o chocolate pro cachorro. Aí minha avó disse que não foi ela, minha tia disse que não foi ela,
Meu pai disse que não foi ele, então não foi ninguém. As almas deram chocolate pro cachorro. Aí por que eu tô achando graça agora? Porque eu tô escutando, eu tô dando aula aqui para vocês, eu tô escutando minha tia lá no cachorro, aqui pela minha janela eu consegui escutar. Ela tá dizendo assim para ele, ó: quem foi, hein, que deu chocolate para você? Quem foi que botou chocolate aqui para você? Quem foi? Aí eu tô rindo, porque eu tô escutando ela conversando com o cachorro ali, para ele dizer quem foi que botou o chocolate pro cachorro. Ai, meu Deus do céu, gente, é sério, minha família precisa urgentemente de psiquiatras. Mas, vamos lá. Aí ela tá ali falando com voz de bebê. Quem foi, hein? Que botou o chocolate para você? Quem foi? Porque eu fiz uma confusão aqui. Então, pronto, vamos lá. Gente, voltando, né? Então, esse empreendedorismo, ele está muito relacionado com essa cultura do desafio, de sair de onde é que você está. Porque quando você está muito bem posicionado onde você quer, né? Você não tem ânimo e nem você não é instigado para mudar de patamar. Então, sempre que a gente falar de empreendedorismo, a gente vai falar muito da cultura do desafio, tá? E aí, dentro desse processo, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro é que, anteriormente, a gente tinha, né, essa visão muito de empresa, que para você ser empreendedor, você precisava, na realidade, ter uma empresa. E nesse caso, a gente percebe hoje que não necessariamente você precisa ter uma empresa. Você pode ser um empreendedor a partir da criação de empresas, óbvio, né? A gente também não vai excluir uma coisa, a gente só está dizendo que ela não é uma coisa exclusiva. Não, quem é empreendedor não necessariamente tem uma empresa, tá? Mas ele pode criar uma. Ele pode gerar o autoemprego. Então, a pessoa ela pode ser empreendedora para você mesmo. Então, você pode gerar o seu próprio sustento. Você pode criar uma forma, né, de se manter e crescer sem necessariamente ter uma empresa. Você por você mesmo. Você pode trabalhar o intraempreendedorismo, ou seja, você já trabalha em um determinado local e você utiliza a sua capacidade empreendedora, a sua capacidade de evolução, a sua capacidade de trazer coisas novas para o crescimento daquela empresa que você trabalha. E não necessariamente, né, somente do seu crescimento. Então, o intraempreendedorismo ele está muito forte dentro das empresas quando você mostra um diferencial e você cresce dentro daquela empresa. E aí você vai evoluindo e subindo de patamar dentro dessa empresa, tá? A gente também tem a gente tem também o empreendedorismo comunitário, que hoje é muito comum quando a gente trabalha dentro daquelas, como é que a gente chama? Que a gente faz naquela comunidade, né, um projeto social, por exemplo. Agora, no começo da pandemia, a gente viu vários projetos empreendedores em que as pessoas estavam fazendo cooperativas para a produção de máscaras, as pessoas estavam fazendo cooperativas aí para como é que chama? Para conseguir alimentos, por exemplo, para ajudarem ali na comunidade, pessoas que estavam fazendo hortas comunitárias, né, farmácias vivas, tá? Então, ideias novas dentro da comunidade para ajudar aquela própria comunidade. E, além disso, nós temos aqueles empreendedores que trabalham no serviço público, a partir do momento em que nós temos ideias inovadoras para melhorar a vida da população através do melhoramento do serviço público que vai ser prestado. Então, a gente tem vários tipos e vários locais onde a gente pode envolver o que nós chamamos de empreendedorismo. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem uma diferença. E essa diferença, ela está muito bem explicitada naquela ideia relacionada ao que é um empresário
e o que é um empreendedor. Então, o que é um empresário e o que é um empreendedor. Quem é que pode me ajudar na diferenciação em relação ao empresário, em relação ao empreendedor? Teriam cada um deles ou as diferenças entre os dois? Eu acho assim que o empresário tem aquela visão assim mais com as pessoas, possa ser. E o empreendedor, ele pensa mais no negócio diretamente. Eu acho que é isso. Tá, Daiane deu a ideia dela aí. Quem mais pode contribuir com a ideia? Eu acho, Ninguém? tipo assim, que o empresário é como se fosse só o dono, Hum. tá? O empreendedor é o que vai empreender, o que vai querer colocar para frente, novas ideias, né? Um Não. empresário, ele pode ser empreendedor? Pode também, E um empreendedor pode ser empresário? pode. Os dois podem um ser o que é o outro. Então, se vocês acham que um empreendedor pode ser empresário e um empresário pode ser empreendedor, é porque vocês entendem a concepção do que é cada um. Senão, vocês não iam saber dizer se um pode ou se não pode. Então, o empresário nada mais é do que aquele que possui, né, no nome dele e nas suas aquisições ou propriedades, uma empresa. Isso é um empresário. E o empreendedor é aquele que, na realidade, o que tem dentro das aquisições dele são as ideias, tá? É trabalhar com a ideia. É pegar uma possibilidade e transformar aquilo dali em algo que seja vantajoso para ele, para a comunidade ou para a empresa que ele trabalha. Então, é trabalhar com ideias, tá? Talvez essa seja uma das características fundamentais de um bom empreendedor. É a pessoa ter ideias, é trabalhar com a cabeça, saber quando ela pode investir dinheiro, tempo, trabalho para obter recursos que não necessariamente são financeiros, mas que dentro desse ponto a gente ele vai conseguir adequar e perceber o melhor momento. Se ele não acertar de primeira, a gente tem um outro ponto fundamental para um bom empreendedor, que é o quê? A coragem e a persistência, tá? Então, nesse ponto, a gente pode ter empresários, como eram os irmãos que estavam lá, e a gente pode ter um empreendedor, como é o caso lá do Ray Kroc, que depois virou empresário. Ele tinha a própria empresa dele, né? Porque depois ele criou a McDonald's Corporation, que vocês viram lá, que a McDonald's Corporation, ela trabalhava com o quê? Corretor de imóveis. Com o terreno, né? Exatamente. Então, primeiro iniciou-se com uma ideia e depois se colocou no papel através da empresa, certo? Nesse caso, pessoal, quando a gente está falando de empresário, a gente está simplesmente dizendo uma condição jurídica. Então, é aquele pessoa que foi lá num órgão público, que registrou uma empresa no nome dele e que hoje ele é proprietário ou sócio daquela empresa, tá? Então, o Caio está indignado. Caio está indignado com a pilantragem lá do Ray Kroc, né? E o empreendedor é a expressão que você chama um conjunto de comportamentos que potencializam a condição daquele empresário, direcionando com mais eficiência rumo aos seus objetivos, tá? Então, nesse caso, a gente está vendo que um é simplesmente burocrático e o outro, de burocrático, tem pouquíssimo, né? Não é questão de você ter alguma coisa no seu nome registrada em um órgão competente. É você ter dentro da sua essência o espírito empreendedor, tá? E aí, pessoal, quais são as características de um bom empreendedor? Primeiro, a pessoa tem que ter iniciativa. Se ela não tiver a iniciativa de começar algo, né,
ela não vai conseguir sair do papel. Então, iniciativa. Visão. O que significa visão? Visão é você ter percepção das possibilidades que surgem. É você conseguir identificar uma possibilidade. É você conseguir pensar fora da caixinha e perceber, por exemplo, agora na pandemia, que apesar do que a gente está passando, e aí começando no ano passado, muitas possibilidades surgiram. Então, houve a possibilidade da criação de aplicativos de delivery para o bairro que você mora, para a cidade do interior que você mora. Houve a possibilidade, e que muitos de nós percebemos, que em alguns determinados trabalhos a gente consegue manter o home office. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu estava conversando com ele, está com mais ou menos uns 15 dias, que ele é daqui de Fortaleza, mas mora em São Paulo, atualmente. E ele trabalha numa empresa gigantesca, né, multinacional e tal, que ele estava me dizendo que o aluguel do local, lá onde ficavam os escritórios da empresa, o aluguel do local era 5 milhões de reais por mês, na indústria lá farmacêutica que ele trabalhava e tal, e a parte de escritórios, os blocos de escritórios e tudo mais. E simplesmente a empresa devolveu o local, porque ela percebeu que todas as pessoas que trabalhavam na parte administrativa conseguiriam, dentro, né, da pandemia, se descobriu isso, conseguiriam trabalhar de casa. Ou seja, a empresa deixou de gastar 5 milhões por mês com aluguel de um local, um espaço. Talvez algumas pessoas, dependendo, né, de cada um, podem estar até mais felizes de estar trabalhando em casa. Porque uma coisa somos nós aqui, né? A gente dizer que está gostando ou não de uma aula online. Aí é mais difícil, né? Mas, por exemplo, um advogado, um administrador, que ele consegue se manter com o computador em casa fazendo o próprio trabalho dele, alguns, principalmente morando em São Paulo, que às vezes a pessoa tem que passar 4 horas num trânsito aí para ir voltar para casa, às vezes isso é muito bom. E isso é empreender também, é perceber oportunidades, é ter visão, tá, em relação a essas coisas. A gente também precisa ter, para ser um bom empreendedor, coragem, firmeza em relação às decisões que vão ser tomadas. Então, não adianta eu falar de empreendedorismo sem eu ter aquela pessoa que tem coragem de botar para frente sem saber se vai dar certo e de manter as suas decisões. Tá? Além disso, outra característica é a atitude de respeito humano, principalmente hoje em dia. Hoje em dia, a gente está tendo uma visão de respeito humano muito maior do que se tinha anteriormente. E isso, inclusive, é cobrado de você. Né? A gente sabe que hoje está um verdadeiro Big Brother. A gente tem filmagens em tudo. Se você estiver fazendo alguma coisa de equivocado ou de errado, tudo está sendo filmado, tudo cai na internet, tudo, etc. Então, hoje as pessoas cobram muito mais atitudes como essas, de respeito humano, dessas pessoas que querem crescer, que querem se sobressair, tá? E, além disso, nós temos que ter uma capacidade de organização e direção para a gente acabar não se perdendo no meio do caminho, não se perdendo dentro do processo que nós estamos pretendendo trabalhar, estamos pretendendo colocar para frente, tá? E aí, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui sobre um assunto super interessante, tá? Que é o assunto, uma teoria que vem do empreendedorismo, que é a teoria da destruição criativa. O que significa isso? O que vocês imaginam que é uma destruição criativa? Será? Ai, gente, desculpa, eu fiquei meio calado aqui agora, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui que a mãe de um amigo meu faleceu. Aí eu meio que tomei um choque aqui. Mas vamos lá. Bora, para frente. Destruição criativa
pessoal, é um fator do empreendedorismo, tá? Que é o contrário, talvez, né, do que foi falado aí pela Júlia, tá? Destruir... Oi, Daiane. Mas pode também ser aquela parte do filme, né? Tipo, o Donald não queria mais abrir franquias e o Rai pegou isso e botou para frente, abriu várias franquias. Pode ser que seja isso também, né? Não, vamos entender aqui o que é, tá? Gente, destruição criativa é quando a gente destrói alguma coisa, tá? Por quê? Porque outra nova está surgindo, né, no mercado e aquela anterior começou a se tornar obsoleta. Então, a teoria da destruição criativa, que ela foi desenvolvida, né, por um cientista, vamos dizer assim, chamado Schumpeter, tá? Ela diz o quê? Ela descreve o processo de inovação que tem lugar numa economia de mercado em que novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócio. Então, o que é novo destrói, né, aquilo mais antigo para poder se sobressair. Então, por exemplo, a gente pode ter a introdução de um novo bem dentro do processo, a gente pode ter a introdução de um novo método de produção ou comercialização, a abertura de novos mercados, a gente pode ter a conquista de uma nova fonte de matéria-prima mais barata, mais, como é que chama? Mais vantajosa do que uma que a gente já usava. A gente pode ter a quebra de um determinado monopólio. Tudo isso trata de destruição criativa. E a gente vai dar ideias agora para a gente dar exemplos para poder a gente perceber o que significa essa destruição criativa. E o exemplo que a gente vai dar é o exemplo em relação à música. Vamos falar aqui sobre o processo de destruição criativa da música. Eu coloquei os anos aí. 1977, 1978, 2000, 2003, 2007. O que você está querendo dizer aí? O que vocês acham? Pronto, a Catius está dizendo aí em relação aos equipamentos. A Júlia também está falando aí. Mas vamos lá, vamos entender como é que essa destruição criativa acontece. Até 1977, ou um pouco mais, a gente tinha como foco principal da música o disco de vinil, tá? E aí esse disco de vinil, ele começou a desaparecer, a ser destruído, porque apareceu depois dele o quê? E com que vantagem? Vamos lá, os mais antigos. A fita cassete, né? Então surgiu a fita cassete. Meu Deus, talvez alguns de vocês nem conheçam, Senhor Jesus. Mas a fita cassete, né? Ela tem uma vantagem em relação ao vinil. Qual era a vantagem dela? Ou as vantagens? Para que ela se sobressaísse dentro desse processo. O Isael está dizendo, uma delas era a regravação. A gente podia gravar uma música por cima da outra, né? Como é que chama? Gravava umas músicas, enjoava da música e gravava outra em cima, né? A outra, a portabilidade, era mais fácil, né, de você carregar para um lado e para o outro uma fita cassete do que um disco. Além disso, era mais fácil você levar, né, um rádio ou um microsystem que tocasse uma fita cassete do que você levar uma radiola que tocava um disco, certo? A gente tinha algumas vantagens em relação a isso. Até que no ano 2000 surge o quê? Não é que surge, né? Entra no hall aí, né?
o CD. E aí o CD, que o nome vem, né, de Compact Disc, qual é a vantagem dele? Em relação aos outros? Vocês não sabem qual é a vantagem do CD em relação à fita? Capacidade de armazenamento, qualidade do som, né? Já que agora a gente tinha um som digital, então muito mais com qualidade, né? Muito maior. Oi, Daiane. Daiane? Tá. Com a capacidade muito maior, né? Da gente colocar músicas. A outra, começou a surgir o Discman, né? O Discman, que a gente botava o CD e saía com o bichão pendurado, né? No ouvido, aí se achando. Aí, em 2003, entrou na moda o quê? Para começar o processo de destruição do CD. O iTunes, né? Então, o iTunes, que tinham os MP3 e por aí vai. E depois, 2007, a gente começou com o streaming, onde agora a gente não armazenava mais a música, ela ficava numa nuvem, e a gente podia escolher as músicas que a gente queria dentro de um mundo gigantesco, né, de possibilidades. Tá? Então, esse foi o processo de destruição criativa da música. Esse processo de destruição criativa da música mostra para a gente, por exemplo, né, o que significa a destruição criativa propriamente dita, né? E aí, além disso, a gente tem uma outra teoria criativa, que é a teoria das ondas. As ondas inovadoras de Schumpeter. A Catius está dizendo que tem um ótimo exemplo. Qual é esse exemplo? Ei, Cátia, cadê? Abra seu microfone aí, minha filha, fale. Deixa pra lá, quer falar não. Ou então ela está escrevendo, porque não pode falar. Então, pessoal, a gente tem um modelo das ondas de Schumpeter. O que são isso? Ele dizia que o ritmo da inovação ele se torna cada vez maior ao longo do tempo. E ele diz o seguinte, que a diferença entre ondas, tá? Que são as ondas de inovação, elas estão cada vez mais próximas umas das outras. Então, assim, a gente teve a primeira onda, que foi em 1785, com a energia hidráulica, onde a gente usava água para gerar energia, as fábricas, entre aspas, né, têxteis e a produção de ferro, tá? Só que a próxima onda só foi começar em 1845, 60 anos depois, com o vapor, as estradas de ferro, a criação do aço, né? E aí a próxima aconteceu em 1900, já diminuiu, a gente teve uma diferença de 55 anos, com o surgimento da eletricidade, da indústria química, do motor de combustão dos automóveis, né, motor de combustão interna, e aí chegamos em 1950, que aí já se passaram só 50 anos. A indústria petroquímica, a indústria eletrônica, a indústria aeronáutica. Depois, 1990, com as redes digitais, com os softwares, com as novas mídias, tá? E aí, de 90 para o ano de 2020, a gente já diminuiu 30 anos. E aí a gente tem, né, a modernização de várias das coisas que nós temos hoje, tá certo? Então, aí, nesse caso,
a gente vai vendo que as ondas elas vão se tornando cada vez mais próximas umas das outras. Quer falar, Nicolas, alguma coisa? Não, professor, foi sem querer. Ah, tá, tudo bem. Ok. Então, pessoal, por conta disso, né, era uma questão de empreender, das pessoas se transformarem em pessoas empreendedoras, em que elas pensam juntas e vão fazendo com que essas ondas de inovação se tornem cada vez mais próximas umas das outras. Isso vai muito do que a gente comentou naquele tempo, lá, ano passado, sobre a questão como é que chama? Da vacina. Muita gente se questionando, porque essa vacina foi desenvolvida muito rápido, ela não é segura, é porque isso, porque aquilo. Gente, a gente está em novos momentos de inovação. A gente, para ter uma coisa que funcione ou que seja segura, a gente não precisa passar mais 100 anos, não, estudando. A cada vez que passa, as novas tecnologias vão fazendo com que nós tenhamos cada vez mais rapidez na produção, no estudo, né, de novas formas relacionadas à saúde, tá? Então, as coisas vão se tornando mais rápidas. Então, isso não significa que não preste, tá certo? Então, por que que isso funciona com várias outras coisas e com a indústria da saúde isso não pode funcionar, tá? Com a pesquisa científica isso não pode funcionar. E aí, a gente diz, né, a frase do empreendedor, que alguns homens veem as coisas, parece as frases da Rinodê, né? Alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Né? Então, a gente vai raciocinando nesse aspecto, que vocês vão usar lá no TCC. Né? Por que que isso aqui não é assim? Uma pessoa disse que as vacinas não foram nem testadas. Foi não. Foi não. Inclusive, em mim, que já tomei, graças a Deus. Tá? E estou aqui, vivo. Né? O teste foi em mim. Tá? Revirei foi os olhos, é ótimo. Porque cearense, na realidade, Daiane, ele não revira os olhos. Ele dá uma rabisaca. Né? Então, a pessoa que está falando um negócio desse, você dá uma rabisaca e sai, tá? E aí, vamos lá, para a gente conhecer aqui os 10 mandamentos do empreendedor de sucesso. Primeiro, tenha iniciativa e curiosidade. Então, a gente vai descobrir e transformar oportunidades em produtos ou negócios inovadores. Como assim, pessoal? Você pode estar sentada na porta da sua casa e você perceber que as pessoas... vou dar um exemplo bem daqueles de filme, tá? Que eu já vi em filme. Você está passando na porta da sua casa e você percebe que tem um quebra-mola, sei lá o quê, e os carros estão... Toda vida que o carro passa, tem pelo menos um ali por dia que quebra e fica no prego. Aí você dá uma ideia, tem uma ideia e monta uma oficina mecânica lá perto. Aconteceu 2 meses atrás comigo. Eu estava voltando do interior e ali, perto de Quixadá, entre Chorozinho e Quixadá, tem uma reta lá gigantesca que está cheia de buraco. E aí tinham muitos carros que estavam caindo no buraco e dando prego. E aí o que estava acontecendo? Tinha um rapaz de moto que estava passeando para lá, passeando entre aspas, andando de moto para lá e para cá, tirando os carros que caíam nos buracos do prego. Ou seja, você percebe uma oportunidade e você transforma aquilo em um produto ou em um negócio, tá? Que vai ganhar dinheiro, né? Nesse caso. 2, seja persistente nas metas e flexível nas estratégias. Ou seja, dependendo da circunstância, as estratégias mudam, mas a sua meta deve continuar a mesma, a não ser que você dobre a meta, né? A Catiúcia panfletava numa rua bem movimentada aqui do bairro, na hora que terminava a missa. Então, depois da missa, é a cara do churros da pipoca. O pipoqueiro e o caba do churros vai lá para a porta da igreja. Né? Então, você tem que perceber a oportunidade. Deixa eu dar um exemplo meu em relação a essa parte aqui. Eu
há um tempo atrás, aprendi por conta própria, fui estudar, a investir na bolsa de valores, em vez da poupança. Então, eu comecei a pegar meu dinheirinho, que eu ia guardando, em vez de eu colocar na poupança, eu colocava na bolsa de valores, comprava ações, essas coisas. Ainda faço, né, na realidade. Aí, o que acontece? Eu tenho uma meta. A meta é que meu dinheiro renda, né? Aquilo que eu vou guardando, ele renda para daqui a vários anos, né, eu possa estar vivendo de renda. Né? Então, estou lá numa boa, monto uma pousadinha numa praia bem deserta, vou viver lá na minha pousadinha, né, e tal. E aí, o que acontece? Eu tenho que mudar estratégias constantemente. Ou seja, eu estou num dia aqui ganhando, sei lá, um exemplo, tá? R$600 num dia. Aí, no outro dia, como aconteceu esses dias, né? Aí o Bolsonaro falou lá do negócio da Petrobras. Aí as ações, aí eu estava ganhando 600, passei a perder 1.000. Então, varia de um dia para o outro. A meta continua a mesma, mas eu tenho que mudar de estratégia. Qual é a estratégia que eu vou usar agora, já que mudou aí o momento, tá? O momento mudou, e aí, o que eu vou fazer agora, tá? Então, metas persistentes e flexibilidade nas estratégias, tá? 3, calcular os riscos. É eu saber onde é que eu estou me metendo. O empreendedor não está em busca de aventura, e sim de resultado. Não é simplesmente você ter coragem. Deus me defenda, Caio, de apostar em negócio de esporte. Não. Um dia o time está lá em cima, no outro perde tudo. Não, não dá para mim, não. E aí, nesse caso, quando eu digo que não está em busca de aventura, é que eu preciso calcular o meu risco. De vez em quando, as pessoas me perguntam algumas coisas relacionadas, teve até alguém daqui da turma que perguntou, né? Não vou dizer quem é, porque, enfim, não sei se a pessoa quer que eu diga, mas, enfim, que me perguntou sobre montar uma farmácia, né? E aí, você tem que saber onde é que você está entrando, quais são os riscos que você está correndo, porque você tem que estudar, calcular onde é que está sendo montada, onde é que você vai querer entrar, onde é que tem concorrência, como é que é a concorrência dentro desse meio, se vale a pena, quais são os custos que você vai ter, qual é o prazo aí que você vai ter para recuperar esse dinheiro. Tem um monte de coisa que você precisa calcular. Então, não é só simplesmente entrar numa aventura de você pegar o dinheiro e montar uma coisa sem calcular todos os riscos que aquilo ali envolve, tá? Então, oi, Cássia. Na minha cidade é pequena, sabe? Aí já tem muitas farmácias. Aí teve um colega meu que ele se formou recente, aí ele já não sabia onde é que colocava, né? A dele. Aí ele colocou perto do terminal rodoviário. Eu achei legal, né? Porque é um local que tem gente todos os dias, interior, de fora. E uma farmácia perto é sempre bom. A pessoa, às vezes, vai viajar e diz assim, vixe, eu esqueci de comprar o remédio para enjoo. Um exemplo. Ou eu posso ter uma dor de cabeça na viagem. Ou eu posso ter tal coisa, eu vou comprar logo. Porque sempre quando a gente viaja, a gente leva uma farmacinha de medicamento, né? Então, a gente vai calculando isso, tá? Qual é seu interior, para eu saber? Eu adoro saber os interior do povo. Boa viagem. Ah, tá. Boa viagem é no caminho... Deixa eu ver. De onde é que eu fui? De Pedra Branca, Tauá, né? Então, nesse sentido, tá? A gente não pode entrar em aventura. Tem que calcular os riscos que você vai correr quando você estiver montando o seu negócio. 4, perseguir sempre a máxima eficiência. O nome é esse, tá? O que é ser eficiente? É você manter a qualidade com o menor custo possível. Não tem essa questão de você... Quando você diminui custo, diminui investimento e a qualidade diminui, isso não é eficiência.
Eficiência é você gastar o mínimo possível mantendo aquilo que você pretende, tá? Então, nesse caso, isso sim é eficiência, você saber aonde você pode cortar os seus custos sem que aquilo não afete o que você está fazendo, não diminua a qualidade do seu produto, tá? Isso é ser eficiente. 5, comprometa-se com seus projetos. Então, inclusive, né, conheço gente, amigos meus, que se meteram nessa enrascada, tá? De não fazer um cálculo total aí de onde é que estava se metendo, saiu daqui de Fortaleza, voltou para o interior para montar uma farmácia com o cunhado. O cunhado não era farmacêutico e ele era farmacêutico. Mas aí foi montar uma sociedade, montou uma farmácia no interior que nem era o dele, com o cunhado. O que aconteceu? Ele estava comprometido com o projeto, mas o cunhado aparecia na farmácia 1 vez, 2 vezes por mês. Nem pisava lá. O que foi que aconteceu? Faliu. Que é esse desenhozinho aqui que eu estou tentando fazer. O dinheiro foi embora. Tá? Então, ele caiu. A farmácia faliu. Tá? Então, simplesmente, né, um não comprometimento. E aí, no final das contas, o coitado do meu colega voltou para cá, para Fortaleza, e está trabalhando aonde ele trabalhava antes. Ainda bem. Né? Não perdeu aí, pelo menos, o emprego. Conseguiu voltar. Tá? 6, estudar o mercado. Quais são as necessidades dos clientes, dos potenciais clientes, o que as pessoas estão precisando, tá? Avaliar a competência dos concorrentes e a condição dos seus fornecedores. Adianta eu agora criar uma clínica de vacinação contra a Covid? Não. Primeiro, porque eu não tenho fornecedor. Segundo, que eu não posso comprar a vacina e vender. Então, não adianta, tá? Eu ter conhecimento ou estudar o mercado para isso. Agora, tem um colega meu que tem um barzinho. Colega não, meu amigo do coração. Ele tem um barzinho lá na Aldeota, num shoppingzinho lá. Aí, há um tempo atrás, uns 2 anos, mais ou menos, 2 para 2,5, vizinho, o barzinho lá dele, tinha uma clínica de vacinação. E a clínica de vacinação fechou. Tá? Hoje em dia, a loja que tem do lado ganha muito mais dinheiro. É uma loja de lingerie. Toda vez que a gente está lá nesse barzinho, eu nunca vi. É mulher entrando e saindo dessa loja de lingerie toda hora. Mas aí, enfim, a clínica de vacinação fechou. Não estava dando muito resultado. Talvez, na situação atual, a clínica estivesse bombando. Porque ela pode não ter vacina para a Covid, mas as pessoas estão se vacinando contra outras doenças para evitar você ter aí uma co-infecção. As pessoas estão muito mais ligadas com vacinas, com vacina da gripe, com vacina de infecções respiratórias, né? Então, pode ser que tivesse dado certo hoje em dia, né? Então, se ela tivesse, por exemplo, estudado o mercado hoje em dia, o resultado teria sido diferente, certo? Isso aí depende. Ou então, você quer montar uma farmácia, e você vai montar a sua farmácia onde tem, na esquina, uma Drogazil, na outra uma Pague Menos, na outra uma Extra Farma, e na outra você. Aí é complicado, né? Você tem que saber como é que você vai sair dessa situação e se sobressair, tá? 7, estabelecer metas. Então, eu preciso saber aonde eu quero chegar, né? Praticamente na Jovita Feitosa. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar a curto, médio e longo prazo. Então, eu preciso saber onde é que eu quero chegar a curto prazo, porque se naquele prazo que eu tiver colocado eu não chegar, eu tenho que mudar a minha estratégia. Então, no primeiro ano da empresa, eu quero
reinvestir tantos por cento. No 5º ano da empresa, eu quero que a empresa tenha, sei lá, uma filial em pelo menos 10 cidades do Ceará. E daqui a 10 anos, 20 anos, eu quero tal coisa. E aí você vai estabelecendo essas metas, né? E essas metas estabelecidas é que vão lhe nortear, se você precisa mudar de estratégia ou não. Oi, Caio. Professor, o Oi. senhor sabe a média para abrir uma farmácia de pequeno porte? Rapaz, hoje em dia você já consegue abrir uma farmácia de pequeno porte, dependendo do local, com 30 a 50 mil reais. É mais ou menos a média que as pessoas estão conseguindo. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa, que muita gente esquece, né? A gente acha que é só montar a farmácia. A gente precisa ter, né, sério, 30 a 50 mil reais você consegue montar. A gente precisa ter o nosso capital de giro, né? Então, precisa ter aí um dinheiro por fora para poder você fazer o seu capital de giro. Afinal de contas, você vai vender na farmácia parcelado, no crédito, e aí você tem um tempinho para ir recebendo o dinheiro das vendas para comprar novos produtos. Então, não é simplesmente montar, mas com esse valor, 30, 50 mil reais você consegue, tá? Dependendo do local, né? O que hoje em dia é o melhor local para montar farmácia é na periferia. A periferia hoje é o melhor local para você montar uma farmácia. Aqui na região central, aldeota, etc., não vale mais a pena, tá? Se franquia de farmácia, acho que não dá muito rock, não. Acho que é muito mais fácil hoje você montar uma farmácia, se filiar a uma rede, porque aí quando você se filia a uma rede, você compra mais barato os medicamentos, né, do que você sozinho. Na realidade, a rede é para que você tenha um maior poder de compra. Então, todo mundo compra ao mesmo tempo e aí você barganha da indústria farmacêutica, né, aquela compra. Então, eu acho hoje mais vantajoso, tá? Além disso, pessoal, você deve fazer um plano de negócios. O que é esse plano de negócios? Um plano de negócios, pessoal, é que você planeje e projete onde é que você quer chegar no futuro, enxergando como é que você vai fazer para aquilo ali acontecer. Eu vou me focar na parte mais de dermocosméticas, eu quero focar na parte de produtos para diabéticos dentro da minha farmácia, porque aí, quando eu foco no produto para diabético, que eu vou comprar com preço X, eu vou ter uma média de lucro tanto, com essa média de lucro tanto, eu posso pagar 2 funcionários para ficar, e aí você vai fazer um planejamento, tá? Um plano de negócios. E aí, dentro desse plano de negócios, você vai falar sobre os seus concorrentes, quem são os seus principais concorrentes, quem são os seus principais fornecedores, como é que você pode fazer para se sobressair frente aos seus concorrentes. E aí tem um monte de coisa. Quando é que você deve fazer promoções, quando é que você não deve fazer promoções, para acabar não mal acostumando o cliente, porque quando você começa a fazer muita promoção, o cliente está precisando de uma determinada coisa, mas ele espera a promoção chegar, porque ele sabe que você vai fazer, né? Então, a gente tem que planejar isso tudo, tá? 9, desenvolver o espírito de liderança. Então, você precisa formar essas redes de contato, né, para ser um líder nato dentro daquele seu local de trabalho. Então, você precisa sempre trabalhar o estímulo das pessoas que trabalham com você. Não adianta, tá? E aí eu digo, porque eu tenho uma ruma eu conheço gente até dizer chega. Aí tudo eu tenho um exemplo, porque tem uma pessoa que eu conheço. Que eu tenho um local, que eu não sei se vocês já devem ter visto aí no meu Instagram. Tem um amigo meu que eu trabalhei com ele aí na montagem da massa de uma pizzaria, né? Que é a Originate. Quem me segue no Instagram, de vez em quando eu posto. A gente trabalhou na formulação da massa, porque vocês sabem que eu sou microbiologista de alimentos, então, né, a gente começou a trabalhar nisso daí para poder fazer uma massa de pizza que fosse com o foco no objetivo que ele queria. E a gente passou 2 meses trabalhando aí nessa massa, até chegar no ponto que a gente queria, né, no ideal,
das quantidades de tal coisa, como é que faz, bebê. E aí, que é o Matheus, esse meu amigo, né, que é o dono lá do negócio. E aí, o que acontece? O Matheus, aí eu tô falando porque ele me autoriza sempre a falar esse exemplo, tá? O Matheus é uma pessoa que você conversar com ele, lhe colocava para baixo. Assim, porque ele falava numa tristeza tão grande, o Matheus falando, parecia que ele estava pela beira da morte. Aí eu dizia, Matheus, que diabo é isso, Matheus? Tá falando, parece que tá chorando. Rapaz, não sei o que, não sei o que. Aí, convenci, ele foi lá pro psicólogo, sei lá, pro psiquiatra, tá tomando uns remédios hoje em dia, tá outra pessoa, completamente diferente. Aí eu dizia para ele, aí o Matheus vivia reclamando, que os pais dele têm uma padaria. E aí a ideia da pizzaria foi porque eu conversava com o Matheus, eu dizia assim, Matheus, cara, tu produz a pizza, ou a padaria, tu trabalha com a padaria, de 5 horas da manhã até, sei lá, a produção da padaria até, sei lá, 4 horas da tarde. Depois, esses teus equipamentos ficam todos parados. E o equipamento é teu. Então, tu tem máquina de fazer massa, tu tem gente para trabalhar, porque o pessoal ficava lá como é que chama? Lá na cozinha, porque tinha acabado a produção. Eu digo, macho, usa isso. Aí começou a ideia da pizza, por exemplo. Só que o Matheus vivia reclamando, dizendo assim, Ave Maria, eu tenho muito problema nessa padaria, eu tenho muito problema não sei aonde, eu tenho muito não sei o quê. Eu digo, Matheus, macho, tu vai falar com teus funcionários. Parece que tu tá morrendo. Eu não tinha nem ânimo para trabalhar, porque o meu chefe, que era para chegar para mim, empolgando, fazendo a gente levantar e tal, trabalhar com vontade, parece que tá morrendo. Aí começou a trabalhar isso nele, né? E aí hoje, por conta lá dos contatos dele com a psicóloga, com a psiquiatra, com tudo, com os medicamentos lá que ele tá tomando, pronto, pessoa mais feliz do planeta. E posta, tá fazendo até vídeo, o Matheus nunca ia fazer vídeo na vida dele lá, tá fazendo até vídeo para estar no YouTube. Então, obrigado, Kate. É bonita mesmo, minha bicha é boa, certo? E aí, pronto, hoje já chega dias que o Matheus ficava chorando, dizendo que tinha vendido 2 pizzas no dia, antigamente, né, quando começou, e eu dizia, rapaz, calma, não é assim, as coisas vão acontecer. E aí hoje, graças a Deus, de novembro para cá, já tem dia que o Matheus me liga desesperado, macho, pelo amor de Deus, eu tô aqui desesperado, porque não tem motoqueiro para entregar as pizzas tudo, porque a galera tá com muito pedido. Então, vejam, né, que isso daí é tudo desenvolvimento de um espírito de liderança, né, e uma consultoria, tá? Inclusive, a minha foi só por amigo, né, eu não tenho como é que chama? A vontade ou o papel de ser um consultor, não. Eu falava mais porque eu dizia, meu povo, se eu vou com o Matheus, eu encontrava com esse meu amigo, Matheus, lá no CrossFit. Aí eu olhava pra cara do Matheus, eu dizia, Matheus, mas estava dando vontade de eu ir embora do CrossFit, de eu nem fazer o CrossFit, só olhando pra tua cara. Porque parece que o homem manda fazer sei lá como é o nome daquele negócio, um snatch, não sei de quê. Eu olho pra ti, dá vontade de eu soltar a barra e ir embora. Ajeita essa cara. Aí melhorava. Então, tudo é uma consultoria, mas a minha consultoria, ela é na base do TABEF, tá? E, por último, acredite em você. É exatamente isso. Né? Acreditar em você é você ter, que nem o Ray Kroc, que ia lá vender o que era? Um aparelho, um equipamento de milkshake que fazia tantos milkshakes por minuto. O outro eram móveis para cozinha que tinham cantos dobráveis. Umas coisas nada a ver, né? E eu não sei se vocês perceberam lá no filme, que a gente comentou na semana passada, que o pessoal mangava dele. Vocês viram na parte que ele foi no banco e o cara disse assim, eu acho que eu te conheço. Aí ficou tentando lembrar. O fulano dos cantos dobráveis, dos móveis de cantos dobráveis. O fulano do copo de plástico, uma coisa assim. E eu não sei, do copo de papel. Eu não sei se vocês perceberam que tudo o que ele vendia hoje existe. Cozinha com canto dobrável, não só cozinha, né? Mobiliário da casa. Copo de papel e máquina de milkshake que faz um monte de milkshake ao mesmo tempo. Né? Tudo que ele vendia que o povo mangava, hoje em dia
é comercializado, né? Perceberam? E assim, dentre aquelas pessoas ali, eu acho que não tinha ninguém que confiasse e que acreditasse mais nele do que ele próprio. Oi, Cátia, pode falar. Eu acho esse filme incrível. E eu passei 20 anos dentro de um salão de beleza, num bairro que poucas pessoas davam oportunidade para uma cabeleireira nova, né? E, assim, antigamente as cabeleireiras eram as velhinhas, né? As mais antigas. E quando eu comecei, né, com o apoio do Eduardo, e foi muito difícil, eu fazia panfletagem, eu chamava as pessoas na rua para cortar cabelo comigo, fazia maquiagem de graça, ficava maquiando o povo, fazendo penteado. E aí foram nascendo ideias. Aqui não tinha onde arrumar noivas. Eu criei o pacote de noivas. Então, comecei a ir para São Paulo, fazer treinamento, consultoria, tudo isso eu fazia e participava. Onde foi que eu errei? Dar credibilidade demais e repassar tudo que eu sabia para as pessoas que trabalhavam comigo. Elas iam aprendendo e iam montando seus próprios negócios. De dentro do meu salão, saiu 13 salões de beleza só aqui no bairro. Então, quer dizer, houve um erro aí no confiar demais. Mas você tem que acreditar. E aí houve um momento que, se eu não acreditasse em mim, eu sou muito grata a Deus pela vida do Eduardo. Ele era garçom e chapeiro. E do jeito que ele ganhava as moedas de gorjeta, ele me dava tudo de manhã. Eu ia fazer curso lá na aldeota, ia a pé, com um monte de bolsa. Todo mundo dizia, não vai dar certo. E eu fui muito bem sucedida por 20 anos, né? A minha última equipe eram 17 pessoas. Aí nós compramos uma pizzaria que só vendia 28 pizzas. E eu ficava fazendo as minhas transmissões ao vivo, a minha live, mandando pizza para um, para outro, isso e aquilo, né? Era o pessoal, vai lá, agora ela tá nesse negócio de pizza. Quando a gente começou, eram 28 pizzas. Na glória de Deus, nós já chegamos a vender 210 pizzas numa noite. Olha aí. Acontece, gente. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar em nós mesmos, quem vai acreditar? Né? Tem que ter persistência. Nem todo dia vai ser bom. Sim. E cuidado com capital de giro, não gastar. Capital de giro tem que ter. Lá, de vez em quando, né? A Cátia já viu aí lá as pizzas que eu boto lá no Instagram, né? De vez em quando eu boto umas lá. E aí o Matheus, esse meu amigo, dizia assim, não, macho, eu vou mandar uma pizza pra tua casa, pra poder tu postar, não sei o quê, e eu vou te mandar de graça, não sei o quê. Eu nunca aceitei, nenhuma. Todas eu pago. E aí eu disse assim, macho, em vez de tu me mandar uma de graça, manda para um daqueles artistas daqui de Fortaleza. Que aí, em vez de tu tá gastando comigo, que sou teu amigo, que já vou pedir, que eu só peço pizza de lá agora, né? Primeiro, porque é gostosa. Segundo, porque é um amigo meu. Eu digo, tu manda para esses blogueiros aí mais famosão, que é a mesma pizza que tu ia mandar para mim, e aí tu vai ter muito mais, como é o nome? Coisa aí, né? Divulgação, sei lá, não sei o quê. Só que, tá? Desculpa, que ele vive dizendo que eu vendo muito mais do que umas influencers aí de 50 mil pessoas. Professor, esses blogueiros aí, só Jesus na causa. As pessoas acreditam muito mais em alguém que é vida real, que está ali no cotidiano, que mostra a realidade, porque o blogueiro, ele vai mostrar aquilo ali porque ele ganhou e é meio que uma obrigação. E quem pagou, não, vai mostrar realmente porque gosta. E é o que eu sempre incentivo os meus clientes, né? Os meus amigos. Começar a falar de cabelo, que eu não quero mais falar de pizza, não, que eu tô de dieta. O senhor pode, deixa. À noite o senhor pede prestigiar seu amigo, abençoar a vida dele, comprando pizza e ainda faz divulgação. Né? Pois bora nós, pra frente. Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Não. Tinha sido o Caio que tinha levantado a mão, não me lembro. Mas enfim, quem quiser falar, gente, pra levantar a mão, não. Só abrir o microfone aí e falar, tá? Aí, pessoal, dentro dessa questão do empreendedorismo, a gente tem para falar aqui um monte de coisa, né? A gente podia conversar aí sobre isso aí a noite todinha. Estão pedindo para eu botar, eu vou, como é que chama?
Eu vou mostrar para o Matheus. Olha, a galera tá pedindo protagonista da pizza. Espera aí. .com/. Espera aí, acho que é isso. Para falar de empreendedorismo, a gente pode conversar aí até amanhã, porque todo mundo tem um exemplo, né? Todo mundo tem alguma coisa que alguém que conhece, alguma coisa que você já fez, alguma coisa que já viu sendo feita, né? Então todo mundo tem algo aí para falar, né, sobre isso. Então é uma coisa super bacana, tá? Para se conversar. E aí, pessoal, esse perfil do empreendedor que vocês estão vendo aqui é aquele que a gente tem que focar em 4 pontos. A gente tem que aprender a conhecer o mercado que a gente está trabalhando. A gente tem que aprender a fazer, né? Fazer aquilo que a gente está se predispondo, a conviver com os nossos clientes, a conviver com a nossa concorrência, a conviver com nós mesmos dentro do nosso negócio e aprender a ser aquilo que a gente faz. Se a Catiú está fazendo cabelo, ela tem que aprender a ser uma cabeleireira top de linha, ser melhor no que ela faz. Pelo menos buscar melhorar e ser a melhor pessoa que ela está fazendo. Então, se eu sou um farmacêutico, se eu me predisponho a ser um farmacêutico, eu tenho que trabalhar para que eu seja o melhor farmacêutico. Eu acho que eu já contei, inclusive, isso aqui para vocês. Na minha época que eu trabalhava na Pague Menos, antigamente, a gente tinha lá, hoje não tem mais, umas metas de atendimento para o público. E tinha uma revistinha da Pague Menos, em que aparecia lá a foto, né? Do melhor farmacêutico do Brasil, do melhor caixa e do melhor balconista. E tinha uma farmacêutica lá em Belém do Pará, que a gente já sabia. A única vez que ela não aparecia entre a melhor farmacêutica do país, lá da Pague Menos, era quando ela estava de férias. Porque em todos os outros meses, era só a cara da mulher lá. E a minha chefe dizia assim, Felipe, eu fui lá em Belém, e tem os balconistas tudo sem ninguém, e tem fila para ela atender. O povo na farmácia fazia uma fila, e os balconistas tudo lá, sem fazer nada, provavelmente com ódio dela, né? E ela atendia todo mundo. Então, assim, a gente tem que se predispor a ser o melhor, tá? E aí, esse ser, né, é aquele profissional que desenvolve novas habilidades e competências, coragem para se arriscar, aceitar novos valores e transpor limites. Eu não sei se vocês também já perceberam, que, inclusive, quer dizer, vocês não perceberam, talvez, porque vocês estão passando por isso pela primeira vez, né? Vocês estão fazendo, muitos de vocês, talvez, seja a primeira faculdade que vocês estão fazendo, né? Alguns já podem ser formados em outras coisas. Mas eu sendo professor de vocês aqui hoje, não só para a gente estar online, tá? Mas mesmo quando a gente estava presencial, a forma hoje de a gente dar aula é completamente diferente da forma que eu fui formado. Então, eu fui formado de uma forma completamente diferente da forma que a gente está formando vocês hoje. Isso é um desafio, né? A gente precisa aí transpor os nossos limites, porque como é que eu vou ensinar vocês de um jeito que eu não aprendi daquele jeito? Então, eu tive, por exemplo, que aceitar novos desafios. Trabalhar de maneira virtual, não focar as nossas aulas a aula começa 10h20, termina 1h. Então, a aula tem que começar às 10h20 e tem que terminar 1h. Isso é um modo antigo de se ensinar. Isso é um modelo antigo da gente simplesmente ficar enchendo linguiça, enrolando. Eu posso enrolar vocês aqui até 4h da tarde, se vocês quiserem. Agora, eu vou ficar numa enrolada para quê, por exemplo? Que era o que acontecia quando eu, né, me formei. A aula terminava lá na UFC, por exemplo, era de 7h30 às 9h. Aí o professor ficava dentro da sala, falando um monte de coisa que não ia servir para nada, que eu não ia usar em canto nenhum na minha vida, porque precisava tocar o bichinho lá às 9h, para poder a gente sair da sala. Hoje em dia, a nossa metodologia de ensino é fazer vocês pensarem, é fazer vocês terem as ideias,
e a gente chegar no nosso objetivo daquele dia, independente se foi 20 minutos de aula, se foi meia hora, se foi 1 hora, se foi 3, se foi 4, se foi 7, né? Então, a gente tem que transpor esses limites e aprender coisas novas. Né? Vocês viram aí lá um grande exemplo para mim, para minha vida, que é uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia ser, era youtuber, meu povo. De onde é que eu imaginei na minha vida, do planeta Terra, quando eu estava na minha faculdade, eu ser youtuber? Porque o YouTube, para mim, servia para eu assistir um programa que tinha passado e eu não tinha visto, né? E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre educação, ensinando a mexer no Google Classroom, que a gente usava naquele tempo, porque os professores da Unifametro, alguns não sabiam mexer. Eu fiz um vídeo ensinando como é que mexia para o povo da Unifametro. Fiz um vídeo para os alunos, porque os alunos não sabiam entrar no Classroom, e eu ficava toda a aula tendo que ensinar, porque os alunos não sabiam mexer no Classroom. Postei no YouTube, porque não dava para eu mandar por e-mail. Quando a pandemia veio, foi o que aconteceu? Todo mundo foi atrás de vídeo ensinando como é que mexia no Classroom. E aí, eu me tornei youtuber. Do nada. Meu vídeo bombou e pronto, deu certo. Então, assim, isso é empreendedorismo também? Sim. Porque nós temos 2 tipos de empreendedorismo. Tá? Quais são os 2 tipos de empreendedorismo que nós temos? Nós temos o empreendedorismo, pessoal, que é o empreendedorismo de necessidade, e a gente tem o empreendedorismo de oportunidade. Qual é a diferença? O empreendedorismo de necessidade é aquele em que a pessoa ou sai da caixa, ou ela vai buscar alguma coisa para empreender, ou ela vai passar necessidade. Ou ela vai, né, nesse momento que nós estamos vivendo agora, tem muito empreendedor de necessidade. A pessoa, ou ela sai da caixinha, ou ela vai passar fome, ou ela vai ter um problema sério em relação àquilo, né, o ambiente que ela está sem dinheiro, cheio de dívidas. Então, isso é um empreendedorismo de necessidade. Mas nós temos o de oportunidade. O empreendedorismo de oportunidade é aquele que a pessoa talvez nem esteja necessitando, mas ela percebe ali naquele local uma oportunidade de ela crescer. Ou seja, a gente tem aí, eu conheço situações que eu já vi no jornal, inclusive eu já comprei, e era uma delícia. A pessoa teve que ficar em casa por conta da pandemia, lockdown, ano passado, e aí o pai, em casa sem fazer nada, viu na internet como é que fazia pão. E ele começou a fazer pão para vender. E o pão era aqueles pão recheado, pão não sei o quê, pão com calabresa, pão com escambau de asa. O bicho foi ficando bom, o cara foi vendendo, e o trabalho dele hoje é vender pão. E eu já comprei, é uma delícia. Esqueci o nome. Senhor Pão, um negócio assim. Ou seja, o cara tinha o trabalho dele, mas no lockdown, em casa, ele viu a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, isso é um empreendedorismo de oportunidade, tá? Sem necessariamente você estar precisando. E o de necessidade é quando as pessoas empreendem por conta de uma necessidade que elas estão passando. Financeira, pessoal, de saúde, tá? Então, essa situação tem o empreendedorismo como uma ferramenta para o desenvolvimento daquela pessoa, para que ela cresça, já que ela está necessitando, tá? E ela acabe se mantendo no local onde ela deseja. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é a questão do empreendedorismo no mundo que a gente vive. É antigo, tá? De 2008, mas ainda é um dado que se reproduz. Só para vocês terem uma ideia, esse gráficozinho fala sobre o mais escuro, empreendedores iniciais e empreendedores que já são estabelecidos, que já têm o seu próprio negócio, que já estão lá plenamente empreendendo no mercado.
a porcentagem de empreendimentos em que nós temos empreendedores como pessoas que fundaram esses empreendimentos. 30% na Argentina, quase 40% no Chile, no Peru, quase 30%, no Uruguai, 30%, no Brasil, Jesus, Maria e José, menos de 5%. Ou seja, a gente está muito longe, tá, de trabalhar a nossa iniciativa. A gente tem na escola a criança que aprende matemática por aprender matemática. A criança, ela não aprende matemática, por exemplo, para ela saber o que ela faz com o dinheiro dela. A gente não aprende biologia para saber como é que a gente pode montar uma empresa ou montar um negócio com respeito ao meio ambiente. A gente não aprende história para a gente aprender com os erros históricos e não cometer os mesmos no negócio que a gente quer montar, na nossa ideia, no nosso empreendimento. A gente aprende educação artística para saber que eu misturando verde com azul, para saber que misturando verde com amarelo eu vou ter azul. É isso que a gente aprende. A gente não aprende uma educação artística na escola para a gente trabalhar a criatividade. Criatividade essa que vai ser utilizada no nosso dia a dia hoje. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema educacional estrutural em que o resultado, está aqui. O resultado é esse. Certo? Isso é um problema. A gente não ensina as crianças a poupar, a gente não ensina as crianças a gastar o dinheiro de forma responsável, né? Isso é um problema. E aqui, o potencial tecnológico dos empreendimentos em alguns países. Nesse gráfico aqui tem a quantidade de produtos que são lançados no mercado e que são novidades, e aqui as tecnologias que são lançadas e que são novidades. Então, quanto mais para cima dessa linha, melhor, porque significa que a gente está tendo mais tecnologia e mais lançamento de produtos. Quem é que está lá em cima? O Chile, África do Sul, Índia, Uruguai. Quem é que está lá embaixo? A gente. Pouquíssimos produtos com novidades sendo lançados. Um país totalmente carente de tecnologias. A gente vê aí, em relação a essas vacinas, por exemplo. O Brasil, agora, no final do ano, é que vai aprender a tecnologia, ou talvez no começo do ano que vem, para produzir o ingrediente farmacológico ativo, que é o necessário para a produção da vacina, que é o princípio ativo da vacina. Por quê? Porque o Brasil nunca se preocupou em trabalhar a produção tecnológica, certo? E aí eu falo isso independente de vocês sabem quem é que eu sou contra, quem é que eu sou a favor, mas independente de governo. Já não tinha nos governos anteriores, lá, a gente já tinha uma queda no investimento em tecnologia, no investimento em novas tecnologias produtoras, lá nos governos lá do Sarney, depois do Collor, Fernando Henrique, entrou o Lula, entrou a Dilma, entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, e a gente só vê a curva desse jeito aqui, ó. Abaixo. Cada dia mais abaixo. Então, os raros empreendedores que nós temos no Brasil são realmente vencedores, porque a pessoa empreender num país como o Brasil é muito complicado. É muito complicado. E aí esses dados, né, acabam refletindo e transformando essas pessoas muitas vezes em intraempreendedores. Por quê? Porque a gente talvez não tenha o subsídio, a gente não tenha a política pública de melhoramento para que nós possamos empreender dentro de uma empresa nossa. Então, isso acaba estimulando o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo em que eu cresço junto com a empresa que eu trabalho e que não é minha, não é da minha propriedade, eu não sou sócio daquela empresa, né? Então, a gente fomenta atividades empreendedoras
no âmbito das organizações em que eu trabalho, tá? Então, eu tento, por exemplo, fomentar atividades empreendedoras lá dentro da Unifametro. Então, eu tento montar processos digitais para os outros professores, né? Eu trabalho questões relacionadas a essas tecnologias, quem assistiu aí, né, viu lá na Conexão Unifametro. Então, a gente tenta empreender dentro das empresas, porque isso é uma característica nossa, por enquanto. Depois é que a gente tem que começar a evoluir dentro do processo do empreendedorismo, para que a gente comece a montar o nosso próprio negócio, como a Catiúce montou o dela, né? E ela deu o exemplo aqui. Pessoal, empreender é ter novidades, é ter ideias, é sair da caixinha, como vocês estavam falando. Tá certo? É pensar diferente. E aí, esse pensar diferente, a gente transforma essa ideia em algo real. Que foi o que a gente planejou, por exemplo, no APS do semestre passado, vocês lembram que vocês tinham que fazer um projeto? E quando a gente foi dar uma olhada, muita gente tinha copiado um projeto do bairro, né? Não colocou a cabeça para pensar, não teve ideias inovadoras. A gente precisa trabalhar isso, para a gente vencer, para crescer, para todo mundo que está aqui, quando terminar a faculdade, pelo menos quem quer, porque tem gente que não é empreendedor porque não quer, não gosta, não é minha área, não é minha vibe. Né? Mas para quando a gente terminar a faculdade, por exemplo, a gente possa empreender e crescer dentro do nosso próprio negócio. É isso que todo mundo quer. Tá certo, pessoal? Entendido? Viram que não é tão difícil, a gente precisa só trabalhar nós mesmos dentro do processo de empreender. Então, vamos começar a colocar a cachola no lugar. Aproveita que está em casa, aproveita que está trancado dentro de casa, aproveita que não pode sair, e de vez em quando, tira 10 minutos daquele tempo que a gente fica assistindo besteira no YouTube, na televisão, ou sei lá o quê, tira 10 minutos para raciocinar, tira 10 minutos para pensar um pouquinho e sair fora da caixa. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, terminamos nossa aula de hoje. Espero que a aula de hoje vocês tenham conseguido fazer um link, uma conexão com o filme que a gente falou na aula passada. Acho que vocês conseguiram fazer essa linkada, tá? Lucas, inclusive, acabou de perder meio ponto, né? Vou até anotar o nome dele aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham aí ligado, tá? Uma aula à outra. Conectar, é isso que a gente precisa se conectar, tá? E aí agora você pensa, cara, então aquele filme que eu assisti, aquela parte ali que o cara tava falando, era exatamente isso daqui. Então ele tava querendo fazer isso. Isso daqui é que a gente estava imaginando. Júlia, a gente ia ter uma aula amanhã, mas aí era por conta do feriado que não teve, do carnaval. Tá? Então, a gente... Dos feriados, então, a gente não vai ter aula amanhã, tá? Ô, Glória. Oi, Kátia, quer falar alguma coisa? Não, fala, meu Deus, estava ligada. Eu faz isso comigo não e tô dando glória. Não é de lavar roupa. Ai, meu Deus. Pois então tá bom, gente. Pois qualquer dúvida, eu tô por aqui, podem me mandar mensagem, tá? Foi ótimo estar com vocês. Bom fim de semana. Love para todos, tá? Beijos. Sexta-feira que vem eu quero ver todo mundo com um monte de ideia para ganhar dinheiro. Então, ó, beijão, meu povo. Se cuidem. Saúde para todos vocês. Tchau, tchau. Abraço.